Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cássio fala como um líder que é. Comenta a situação do Luan e se diz impressionado com a joia Pedrinho. Segundo ele, o melhor que ele já viu surgir na base do Corinthians. Olhem o tamanho disso. Foi um gigante sincero numa das melhores entrevistas que eu vi recentemente de um jogador de futebol. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Semana de estreia na Libertadores e o jogador que mais defendeu o clube na competição do elenco, estamos falando de Cássio Ramos. O Cássio, o gigante Cássio, campeão da Libertadores em 2012 e que mais uma vez defende o clube nesse início de temporada em 2023. O Corinthians estreia fora de casa contra o Liverpool do Uruguai, talvez o adversário mais fraco desse grupo, um grupo bem equilibrado, com Independiente Del Valle, que já foi uma pedra no sapato do Corinthians, o atual campeão da Recopa Sul-Americana e da Copa Sul-Americana, o matador de gigantes equatoriano, e o Argentinos Júniors, ex-clube do Fausto Vera. Jogar contra argentinos sempre é complicado. Então o Liverpool, estreante na competição, é tido como um patinho feio ou como saco de pancadas, né? A gente sabe que a Libertadores não tem muito disso. Às vezes tem, né? Dependendo do grupo, mas isso se verificando na prática. Antes dela começar, não dá para pensar assim. E foi essa a tônica do discurso do Cássio. O Cássio, em todos os momentos, em várias respostas, ele fez questão de entender que no ano passado, por exemplo, quando o Corinthians perdeu na altitude para o Always Ready e depois precisava ganhar o último jogo em casa, não ganhou, perdeu a vantagem de disputar jogos na sua arena em fases eliminatórias e sofreu contra o Boca Juniors, por exemplo, para avançar e acabou eliminado na sequência. Então, fazer uma boa fase de grupos é uma meta desse Corinthians do Fernando Lázaro. Sobre esse tempo de parada, o Cássio lamentou, evidentemente, né, não só pelo aspecto esportivo, né, o Corinthians está parado porque foi eliminado de uma competição, mas também porque o jogo te dá o ritmo, né? Embora ele tenha avaliado que o Lázaro foi muito duro com eles, né, com os jogadores nesse período, cobrando ajustes e tudo mais, para tentar acertar algumas coisas, e o Cássio também, dentro da sua liderança, né, fez questão de valorizar o elenco do clube. Ele disse que nós não temos um time, palavras do Cássio, nós temos um elenco que vai ser até difícil encontrar espaço para todo mundo. O Corinthians tem realmente algumas funções, especialmente no meio-campo, tem mais de um jogador ali para a mesma função, em que a gente pode até ficar na dúvida. Em outros setores, eu acho que sofre um pouquinho. E o Corinthians tem até o dia 20 de abril, se quiser contratar alguém do mercado interno. A gente está vendo aí alguns movimentos, né? O Grêmio contratou um atacante lá do Campeonato Catarinense, o Santos está pegando 2 jogadores do Água Santa, porque é o que tem nesse momento. A janela de transferências internacionais está fechada, fechou na segunda-feira. Então, o que é permitido agora, até o dia 20, que a CBF permitiu, o mercado interno. Então você fica garimpando o mercado para, enfim, reposições, fortalecer o elenco. Vai ser difícil contratar agora, nesse momento, um grande jogador. Mas o Cássio entende que o Corinthians tem um elenco para disputar as principais competições. Vamos ver como é que o Corinthians vai se comportar. Faz muito tempo que a gente não vê o Corinthians jogar, né? Tem o acréscimo do Barleta, tem os jogadores recuperados de lesão, tem o Renato Augusto, que é um craque, né? E que se tiver, digamos assim, com toda a sua força física, a gente sabe do que ele pode render e corresponder. Tem o Yuri Alberto, agora a seleção principal. Enfim, o Corinthians realmente tem uma equipe muito competitiva e vai depender do Fernando Lázaro montar o melhor sistema para isso. Agora, teve 2 respostas do Cássio nessa entrevista que elas chamaram a atenção. A primeira foi sobre o Luan. Volta e meia a gente fala no Luan. Eu tento encerrar esse assunto, mas é difícil, porque eu tenho uma relação de muita admiração com o Luan, por tudo que ele fez no Grêmio, e de decepção, né? Pelo que a gente vê, ele fazendo ou não fazendo no Corinthians. E aí, por que o Cássio foi questionado? Porque ele está fora da lista de inscritos e de 50 nomes no Corinthians. De 50 nomes, ele está fora dessa lista. E aí o Marcelo Rosenberg, meu amigo e colega da Band, fez a pergunta para o Cássio. E aí o Cássio deu uma opinião muito sincera. O Cássio usou palavras duras, inclusive. Mas como ele mesmo disse, para não gerar polêmica, eu acho até que o Cássio foi bem cuidadoso nas palavras. O Cássio não detonou o Luan, pelo contrário, disse que é um menino bacana, que trabalha e tudo mais, mas que ele fica triste porque o jogador que jogou o que ele jogou hoje
tá fora dessa relação, não conseguir estar no elenco, não conseguir estar jogando, é muito triste. É muito triste porque ele tem qualidade. E citou até uma frase do Renato Gaúcho, né? Que ele costuma dizer, ninguém desaprende a jogar. E realmente, o que acontece é que muitas vezes você precisa, enfim, se dedicar, você precisa, né? Depende muito de você. E isso foi o de principal, né, que ficou dessa resposta do Cássio. Ele lembrou em 2016, quando ele perdeu a titularidade, o Tite era o técnico, e o Tite, porra, tem uma confiança e uma gratidão ao Cássio, né? Ele que manda trazer o Cássio lá da Holanda, do PSV. O Tite conhecia o Cássio do Grêmio, o Cássio chega, toma a posição de titular, faz a Libertadores que fez, faz o Mundial que fez e entra pra história. E o Tite mesmo botou o Cássio na reserva. E ele falou, eu estava acima do peso, eu estava gordo, ele usa essa expressão, eu estava gordo, eu estava desfocado, eu tinha perdido a titularidade e chegou um momento que eu tive que pensar, peraí, será que o problema é todo mundo ou sou eu? Porque às vezes o problema não está nos outros, está na gente. Então o Luan tem que se ajudar. O resumo, né? Tô usando as minhas palavras aqui, do que o Cássio falou foi isso. Forte, né? Porque ele fala assim, pô, se chega um ponto, se você não tá numa lista de inscritos, você não consegue ser aproveitado, você não tá jogando, você tem que refletir. Pô, será que eu tô fazendo algo de errado? Será que eu tô fazendo tudo que eu posso? E acho que ficou muito claro aí que realmente tem um problema acontecendo, que a gente não sabe exatamente o que é. O Duílio Monteiro Alves deu entrevista para a Rádio Transamérica e o Marco Belo estava perguntando para ele exatamente isso. Qual é o problema do Luan? E aí o Duílio deixa escapar no meio da resposta, ele tem um problema pessoal, ele tá até buscando ajuda nos últimos tempos aí, psicológica e tudo mais, mas enfim, não depende da gente, a gente tá dando todo o suporte e tal, revelando que existe alguma coisa. E é muito difícil a gente entrar nessa seara, porque cada um sabe onde aperta o seu sapato. Quando envolve saúde mental, eu nem sei se é o caso, mas problema pessoal, algum problema de ordem particular, fica muito difícil a gente fazer qualquer tipo de julgamento e análise, né? Então, no meu caso, meu critério como jornalista, eu nunca entro nessa seara pessoal, a não ser quando ela interfere no rendimento técnico esportivo, que é o caso. Né? Por que ele não está jogando? Por conta de um problema pessoal? E eu acho que seria importante, inclusive, o Luan se manifestar, se for, e aqui estou conjecturando, não estou afirmando que seja, mas se for um quadro de depressão, de um problema de saúde, de um problema de saúde na família, de um problema pessoal, que ele não queira nem revelar exatamente os detalhes, mas eu acharia interessante ele vir a público, porque isso eu acho que sensibilizaria um pouco as pessoas. Eu sei que todo mundo vai para aquela linha de que o cara ganha uma fortuna e que, que não tem que reclamar da vida e tal. Gente, a saúde mental ela é um distúrbio químico no nosso organismo, né? Muitas vezes, e a gente tem relatos aí de pessoas milionárias, enfim, que não conseguem sair de casa, que não conseguem se levantar da cama. Isso é uma coisa muito complexa que eu não vou entrar porque eu não sou especialista no assunto. Eu estou falando que o Luan, talvez até para sua imagem, não com o torcedor do Corinthians, ou até mesmo para incentivar outros atletas que podem estar sofrendo o mesmo que ele, poderia vir a público e dizer, gente, eu estou passando por um problema, estou buscando ajuda e, enfim, espero conseguir. Não sei se é o caso, mas o Nilmar, por exemplo, o Nilmar não conseguiu jogar no Santos. No seu último clube da carreira, ele já tinha uns 36, 37 anos, mas o Nilmar sempre teve um físico muito avantajado, muito levinho, né? Corria muito e tudo mais, não tinha nenhum problema para desenvolver a prática do futebol. E ele sofreu um quadro de depressão. O Thiago Ribeiro, ex-jogador do Santos, também revelou isso. O Zé Love agora, né, que fechou com o Iguatu do Ceará lá para a Série D, foi a público e falou sobre isso, de que os jogadores têm que falar a respeito disso, né? Porque muita gente tem aquela ideia de que o cara ganha milhões e que tá tudo bem. E às vezes não é, né? Às vezes o cara tem um problema na família, enfim. Estendi mais do que deveria, mas a resposta do Cássio foi muito elegante e importante para a gente entender o que está acontecendo. E a outra resposta do Cássio, cara, ela me chamou a atenção mais ainda, porque ele falou, não só, quando ele fala do elenco, né, ele falou de vários jogadores ali e tudo mais, e citou os meninos convocados aí para a seleção sub-20. O Biro, o Giovani e o Pedrinho. E aí tem aquela história, será que o clube vai pedir a desconvocação deles e tudo mais? Porque eles vão se ausentar em jogos importantes. E aí o Cássio até foi questionado sobre isso, né? O que você faria? Ele falou, difícil, né? Porque foge da minha alçada, né? Eu fui convocado, o Grêmio me liberou, mas eu era o terceiro goleiro. É difícil quando... claro que se eles ficarem aqui, eles vão nos ajudar, disse o Cássio.
A informação é que o Corinthians está tentando a desconvocação pelo menos do Pedrinho. E é sobre ele que eu queria falar. Porque o Giovani e o Biro até recebeu poucas oportunidades esse ano porque ele estava num imbróglio de renovação, vocês vão lembrar. Ele não estava nem sendo relacionado. Depois o Corinthians resolveu e ele voltou a ficar à disposição. Ele pode ser um jogador, especialmente para o meio-campo ali, na vaga do Renato Augusto, do Adson e tal, porque ele faz muito bem a função de meia, além de jogar na lateral também. E o Giovani teve algumas oportunidades e tal, mas ainda não despontou, mas é um jogador que vai ajudar ali na frente. Mas o Pedrinho começou a entrar agora recentemente. O Pedrinho foi destaque no Sul-Americano Sub-20 e entrou no jogo contra o Ituano, mesmo que o Corinthians tenha sido eliminado nos pênaltis, ele entrou muito bem e é um jogador muito rápido e muito técnico, né? Na seleção ele já tinha mostrado isso. E esse jogador, o Cássio disse que foi o melhor jogador que ele viu surgir na base do Corinthians. E o Cássio tá há 11 anos no Corinthians, né? Então, a palavra dele tem muito peso. E ele disse, eu não quero botar uma pressão aqui, mas pelo jeito que ele treina, pelo jeito que ele se dedica, olha, a gente está diante aí de um jogador impressionante, porque foi o melhor jogador que eu vi surgir aqui em todo o período que eu tô aqui. Corinthians tem nas mãos aí. A gente já sabia disso, né? Pelas informações, por ver ele jogar na seleção, na categoria de base, mas pode ser que o Corinthians ganhe um grande reforço, uma grande arma que esteja justamente no seu elenco, nesse jovem Pedrinho. Que loucura, hein? O que vocês acharam da entrevista do Gigante? Qual a expectativa de vocês para a estreia do Timão na Libertadores? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!